Há compreensões que não pedem voz, apenas silêncio vivido. Quando o despertar acontece cedo demais nas palavras, pode ferir mais do que curar. Há momentos em que você tenta explicar algo que viveu e percebe, no meio da frase, que as palavras traem a experiência. Não porque você não saiba falar, mas porque o que foi visto não cabe na linguagem. É como acordar de um sonho tão lúcido que o mundo parece levemente fora de foco. Você continua funcionando, mas algo mudou para sempre. Alan Watts dizia que o despertar espiritual não é adquirir algo novo, e sim lembrar do que sempre esteve aqui e desaprender o que nos ensinaram a acreditar. O problema é que, quando esse lembrar acontece, surge um impulso quase irresistível de contar, explicar, compartilhar, e é aí que mora o perigo. Existem verdades que não foram feitas para serem ditas. Precisam ser habitadas. Quando são colocadas em palavras antes do tempo certo, criam distância, confusão e às vezes dor desnecessária. O despertar não é um troféu, nem uma identidade. É um colapso silencioso do personagem que você acreditava ser. E quanto mais cedo você tenta traduzir isso para quem ainda dorme confortavelmente no próprio sonho, mais solitário o caminho parece se tornar. A primeira coisa que nunca deve ser velada é a própria experiência do despertar. Não aponte para o que viu tentando convencer alguém a enxergar. Alan Watts comparava isso a explicar música a quem nunca ouviu o som. Não importa quão belas sejam as metáforas, elas viram conceitos vazios para quem ainda não viveu a ruptura. Quando você conta, corre o risco de ser visto como arrogante, estranho ou ameaçador. Pior ainda, pode criar dentro de si a sensação sutil de superioridade, e nesse instante o ego retorna pela porta dos fundos, usando a iluminação como identidade. O verdadeiro despertar se aprofunda no silêncio, não no discurso. A segunda coisa que não deve ser compartilhada são os métodos que funcionaram para você. A mente humana adora fórmulas, mapas e técnicas, mas o despertar não segue receitas. O que abriu um nó em você pode apertar ainda mais o nó do outro. Watts alertava que muitas pessoas transformam a espiritualidade em mais uma performance, uma busca incessante pelo próximo estado, pela próxima técnica, pela próxima promessa. Quando você oferece sua prática como verdade universal, cria frustração e dependência. Quem não alcança o mesmo resultado começa a se sentir inadequado, falho, atrasado. A presença liberta mais do que qualquer método. Se quiser ajudar, seja espaço, não instrutor. Com o despertar, vem um efeito colateral delicado. Você passa a ver demais. Vê o medo por trás da raiva, o vazio por trás do orgulho, a dor escondida nas máscaras mais educadas. E surge a tentação de apontar, de revelar ao outro aquilo que ele ainda não consegue sustentar. Essa é a terceira coisa que precisa permanecer em silêncio. A lucidez sobre os mecanismos inconscientes alheios. Ninguém desperta por ser confrontado antes da hora. Forçar essa revelação é como romper o casulo da borboleta. Em vez de ajudar, destrói. A compaixão verdadeira respeita o tempo do outro e entende que cada consciência acorda quando está pronta para suportar a própria sombra. Há também uma experiência central que, quando revelada cedo demais, pode causar verdadeiro terror. A percepção de que o eu é uma construção, um processo, uma ideia útil, mas não sólida. Essa é a quarta verdade que não se anuncia. Para quem ainda precisa de uma identidade firme para atravessar a vida, ouvir que não há um eu fixo pode soar como aniquilação. O vazio, quando chega sem maturidade, enlouquece. Watts lembrava que perceber-se como fluxo, como acontecimento, pode ser libertador para uns e devastador para outros. O que para você virou leveza, para alguém despreparado, pode se tornar colapso. Por isso, viva essa compreensão com suavidade. Deixe que sua paz fale mais alto do que qualquer explicação. A quinta coisa que não se revela é a dissolução das certezas morais como verdades absolutas. Quando você percebe que bem e mal são construções contextuais, não permissões para o caos, mas acordos humanos, algo se reorganiza por dentro. O desperto não se torna irresponsável. Pelo contrário, age com mais cuidado, porque já não vê o outro como separado. Tentar explicar isso em ambientes ainda presos a dogmas costuma gerar medo e rejeição. Você vira ameaça. A verdadeira ética nasce da clareza, não do medo de punição. Mas isso não precisa ser proclamado. É vivido no modo como você trata as pessoas, no respeito, no silencioso, na ausência de necessidade de provar algo.
Quanto mais o despertar amadurece, menos vontade há de falar sobre ele. Surge um silêncio cheio, denso, vivo. Você aprende a ouvir mais, a reagir menos, a caminhar com leveza no meio do jogo, sabendo que é jogo, mas honrando as regras por compaixão, não por obrigação. A liberdade deixa de ser rebeldia e vira naturalidade. Você ri mais de si mesmo, perdoa com facilidade, solta a necessidade de ter razão, não porque se tornou melhor, mas porque já não precisa se defender. Há um ponto em que você entende que algumas verdades machucam quando entregues antes do tempo, e que amar, às vezes, é calar. O despertar real não quer plateia. Ele se manifesta na forma como você respira antes de responder, na forma como permanece presente num dia comum, na paz discreta que começa a acompanhar seus gestos. Quem estiver pronto, vai sentir. Quem não tiver, ainda está sonhando. E tudo bem. Se você chegou até aqui, talvez já saiba disso intuitivamente. Não se trata de iluminar o mundo com discursos, mas de lembrar em silêncio. O verdadeiro despertar é quase invisível. Ele não grita, não convence, não disputa, apenas é... E quando alguém te pergunta por que você parece tão em paz, você sorri, porque sabe que certas coisas não precisam ser ditas para serem verdade. Antes de ir, se este vídeo tocou algo em você, reflita. Escreva nos comentários o que ressoou, compartilhe com quem sente que pode ouvir e se inscreva no canal para continuar explorando esse caminho entre lucidez e silêncio. Aqui não oferecemos respostas prontas, apenas espelhos. E às vezes isso já é mais do que suficiente.